justamente la directora, participó, Marcia Couto, en el seminario. Así que, por tu intermedio, un gran saludo a la dirección de la escuela y muy atentos a tu experiencia y sobre todo al próximo curso. Tenemos este año alumnos que participan en el seminario, estuvieron en el curso de Academy en febrero, que se llevó a cabo en Ribeirão Preto. Así que muy atentos también a este curso de julio del 26, que lo vas a llevar con Nottingham, ¿no? Con un colega de Nottingham. Bien. Erika, estamos atentos a que la presentación puede ser en portugués. Ok. É uma grata satisfação estar com vocês e estou aqui compartilhando minha apresentação. Falarei em português, devagar. Vocês me ouvem bem? Conseguem ver a apresentação? Sim. Bem, meu nome é Érica, trabalho no Departamento de Enfermagem e Saúde Coletiva da Escola de Enfermagem da USP. Estou aqui pelo convite do professor Hector, sou muito grata pela oportunidade. O título desta fala eu sintetizei como Diálogo Sur-Sur Global em Saúde e Prevenção de Infecções, mas vocês vão ver que ao longo da minha fala haverão outros idiomas, então, desde já, eu sinto muito pela mistura de idiomas. Antes da gente falar exatamente sobre o curso que será ofertado em julho do ano que vem, preciso comentar rapidamente um pouco sobre a Universidade de São Paulo, a Escola de Enfermagem, os temas que são de meu interesse em relação ao desenvolvimento de cooperação internacional e os projetos de pesquisa que eu tenho neste momento, né? Então, a Universidade de São Paulo, e aí agora começa um pouco a mistura de idiomas, né? Está em inglês, essa parte da apresentação. É uma universidade que não é tão antiga, claro, quanto a de vocês são fantásticos. A Universidade de São Paulo existe desde 1934, tem 8 campos, então vejam que o professor Hector comentou de Ribeirão Preto está aqui na pontinha de cima do estado de São Paulo. A escola de enfermagem que eu trabalho, ela está aqui, ó, bem próximo do litoral, subindo a serra, né? E temos 183 cursos de graduação e é uma universidade bastante grande, né? A escola de enfermagem, ela foi fundada em 1942, temos 75 professores, 89 profissionais que atuam como equipe de apoio, 380 estudantes de graduação e 450 estudantes de pós-graduação. E estamos entre as 50 melhores no ranking de cursos de enfermagem da QS World University Rankings. Também somos parte da JBI, então temos o Centro Brasileiro para o Cuidado à Enfermagem, baseado em evidências, JBI Brasil, e a Journal of School of Nursing, que é a nossa revista científica, que existe desde 1967. Temos um centro de simulação, que nesta foto vocês conseguem ver a parte que mostra a enfermaria, mas há também unidade de UTI, de unidades críticas, né, de UTI, em contexto hospitalar, consultórios e domicílio. Temos também um contexto de domicílio, além, claro, dos laboratórios que são específicos para treino de habilidades. Nosso curso de graduação em enfermagem, ele
atualmente está subdividido em 4 anos, período integral. São 80 estudantes que entram por ano em nosso curso. O primeiro semestre ocorre de fevereiro a junho, o segundo semestre de agosto a dezembro. Isso pode ser interessante caso haja o interesse de que algum estudante de graduação, que não é um pouco o foco aqui, talvez, mas caso haja algum estudante de graduação interessado em cursar disciplinas conosco durante a graduação, fazer intercâmbio, é uma possibilidade, né? Então, é dessa forma que funcionam as nossas atividades acadêmicas. Então, nosso curso de bacharelado é dividido em 3 eixos. O eixo, e aí está em inglês, mas eu vou explicando, e caso vocês tenham dúvidas, por favor, vocês também vão anotando aí. O eixo 1, ele tem como foco as necessidades em saúde, não só no âmbito individual, ou seja, das pessoas, mas também no contexto familiar e comunitário, populacional. O eixo 2 é o cuidado específico de enfermagem, e o eixo 3 é a prática profissional, porque faz a ponte entre o contexto dos serviços e a prática profissional depois de formado, né? É a fase final do curso, onde eles têm um período de prática bastante intenso. As atividades, elas ocorrem em contexto de atenção primária, contexto hospitalar em inúmeros setores do hospital, na vigilância em saúde, nos territórios, com grupos populacionais específicos, instituições selecionadas com foco em saúde da criança e idoso e outras faixas etárias também, né? Temos também um programa de residência, que é o espaço onde a pessoa faz uma formação pós-graduação, é uma pós-graduação, só que não é de mestrado, né? É de aprimoramento profissional, com foco em saúde do idoso, obstetrícia, saúde da criança. Eles cumprem 60 horas por semana de atividades práticas, por 2 anos. E recebem uma bolsa do governo federal. Inclusive, é isso. Nossos programas de pós-graduação, eles existem desde 1973, e atualmente temos 5 programas de pós, sendo que um deles é de mestrado profissional, com foco em atenção primária. Então, temos um mais geral, que é de pós-graduação em enfermagem, com áreas de concentração que vão de saúde coletiva a saúde materno-infantil e psiquiátrica. Um outro que é específico de gerenciamento de enfermagem, um outro que é com foco em saúde do adulto, e um outro que é interunidades entre a Escola de Enfermagem de São Paulo e a Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, que é o Interunidades. E esse é bem abrangente, não tem um foco específico em relação ao curso. Ele contempla várias áreas temáticas, como o primeiro curso que eu comentei com vocês, né? Em relação às pesquisas, nossas pesquisas enquanto unidade, enquanto escola de enfermagem, né? Elas estão concentradas em quatro pontos, né? Então, saúde do adulto e do idoso, especialmente hipertensão arterial, cuidado paliativo, trauma, envelhecimento, estomaterapia, práticas complementares em saúde, saúde materno-infantil e psiquiátrica, especialmente saúde mental e adições, uso de álcool, tabaco, saúde mental, políticas de saúde mental, ótimo. Muito obrigada, Hector, por compartilhar os links da nossa página. Então, políticas públicas com foco em álcool e outras drogas, saúde da família, e por aí vai. Na sequência, tem também gerenciamento de enfermagem e práticas de formação e treinamento de profissionais, então, formação de profissionais e treinamento de profissionais, então, liderança, tecnologias educativas, saúde ocupacional, entre outros, e
a Public Health Nursing, que é o departamento que eu participo, que ele vai centralizar suas produções de pesquisa com foco em saúde pública, enfermagem de saúde pública, especialmente estudos epidemiológicos de saúde reprodutiva, promoção da saúde, enfrentamento da violência, prevenção de infecções e iniquidades sociais em saúde, né? Então, os temas de interesse que eu desenvolvo ou tenho interesse de desenvolver neste momento são a vigilância em saúde, com ênfase na biossegurança e nas doenças infecciosas, a atenção primária em saúde, as doenças emergentes, reemergentes e negligenciadas, e as tecnologias educativas em prevenção de infecções e infecções relacionadas à assistência à saúde. Vejam que nesses temas eu não disse especificamente nenhuma profissão. São bem amplas, cabem todas as profissões que possam estar envolvidas nessas temáticas. Porque eu também tenho experiência, não exatamente de pesquisa, mas de prática, de ensino, com grupos interprofissionais. Então, quando reúne uma, duas, três ou mais profissões para desenvolver atividades práticas no nível local, para matricializar políticas públicas desde 2020. Então, é muito importante que haja cooperação intersetorial e cooperação entre as distintas disciplinas para a gente fazer o manejo de epidemias, de endemias. Então, por enquanto, não é algo que eu tenho enquanto pesquisa, mas está no horizonte, né? Então, no momento, o que eu tenho como algo que tenha ocorrido e que está atual, né? Que eu estou desenvolvendo no momento, é engajamento comunitário e prevenção de infecções, que tem como foco a redução das barreiras de comunicação para favorecer a participação popular no planejamento e na execução das ações de prevenção, especialmente na atenção primária à saúde, com foco em tuberculose, vacinas, resistência antimicrobiana. Então, a estratégia de, por exemplo, mapeamento participativo, cartografia social, entre outras estratégias que possam fomentar a compreensão ampliada das necessidades de um grupo populacional, de uma certa população, em relação às doenças infecciosas mais prevalentes naquele contexto e que pode ter uma articulação entre o que o serviço de saúde faz e o que tem participação, de fato, da população, pode ser algo interessante, né? Então, no momento, neste projeto, está eu, uma mestranda que acabou de entrar, por isso que não tem o rostinho dela, esse rostinho incógnito é o rostinho do nosso currículo do governo federal, né, do currículo Lattes. Então, estava preparando a apresentação e percebi que a Aline, que é a mestranda que eu tenho no momento, ela não tem foto. Então, os outros, tanto o mestrando, o segundo mestrando, quanto o graduando, estamos exatamente no processo seletivo e antes de estar aqui com vocês, eu estava fazendo entrevistas de seleção para o mestrado, né? E a Aline, ela é estudante de mestrado profissional. A Aline vai trabalhar com tuberculose e a mestranda que vai entrar em breve vai atuar com foco em vacina. Thank you, Christian. O outro projeto em andamento, esse tem mais resultados que eu posso divulgar, porque ele está mais consolidado na minha construção. Ele prevê o desenvolvimento de pesquisas com foco no aprimoramento da tomada de decisão em prevenção de infecções para profissionais e para estudantes da área da saúde, em contexto hospitalar e extra-hospitalar. Então, no momento a gente tem esse site, Petiras, é o site do grupo de pesquisa que eu participo. Lá vocês vão encontrar muitos materiais, não só produzidos por mim, mas por outros membros do grupo de pesquisa, e já está disponível lá no nosso site este material que ele foi, num primeiro momento, divulgado
no Congresso Latino-Americano de Simulação em Saúde, Simulação Clínica e Segurança do Paciente, que ocorreu em Bogotá, e que trata sobre 2 cenários de simulação que nós validamos e testamos, que estamos em vias de finalizar o teste, né, o piloto, que um deles é em contexto de unidade crítica, de cuidado intensivo, então, né? E o outro é para uso em contexto domiciliar pelas equipes de atenção primária. Ambos tendo como foco a equipe médico e enfermeiro, né? Então, neste projeto, não só este, que a gente já tem resultados que podemos divulgar lá no site, né? Em fase final de produção, temos também outros trabalhos. Então, a Tainá Fujimoto, ela é uma graduanda e ela desenvolveu, na verdade, estamos em processo de finalizar a divulgação em artigo científico, né? Tramitando na revista, uma simulação que tem como foco analisar a diversidade, equidade e inclusão e como que a enfermagem participa desse processo, né, de simulação em enfermagem, equidade e inclusão, que temas são mais prevalentes para prevenir infecções. O graduando Pedro Silva está desenvolvendo um trabalho que tem como foco simulação também, só que nesse caso é simulação virtual, em aspiração traqueal no contexto extra-hospitalar. Temos a participação também da Isabela Galvão, que desenvolveu aquele material em contexto de domicílio, sob orientação da professora Maria Clara Padovese, que é uma das líderes do nosso grupo de pesquisa, e também temos, na verdade, neste foco de trabalho, a participação da professora doutora Peta N, da Griffith University. Em relação às atividades de atualização, propriamente ditas, antes de chegar no que abriu sábado, que é o curso que vocês se interessaram, eu precisava destacar esse outro aqui, que está perto de acabar, mas eu achei que valia a pena compartilhar com vocês, porque ele tem como foco as competências essenciais para profissionais de prevenção e controle de infecções relacionadas à assistência, seja com quem atua na área ou com quem tem interesse na temática, busca compreender e aplicar as competências essenciais para a prevenção e controle de infecções relacionadas à assistência à saúde na prática profissional, né? E ele ocorre no contexto remoto. Estamos, então, finalizando a primeira edição, que foi no idioma português, e em breve, inclusive logo após do nosso encontro aqui, teremos uma reunião para avaliar essa fase final do curso e verificar, enquanto grupo, que nesse grupo faz parte eu, uma doutoranda, uma pesquisadora colaboradora e a professora Maria Clara Padovese, se a gente vai ofertar uma segunda edição, se ela vai ser este ano, se ela vai ser ano que vem. E foi um curso remoto e gratuito também, né? Ele teve 5 eixos, durou 20 horas, então foram 20 horas espaçadas, né? Não foram concentradas. E ele tratou sobre liderança e gestão de programa de prevenção e controle de infecções, os fundamentos da microbiologia e que são importantes para a vigilância de infecções relacionadas à assistência à saúde, a prevenção e controle de infecções na prática clínica, a avaliação e a educação de processos para a cultura de segurança e a segurança do paciente e da equipe de enfermagem, né? Por fim, o curso que vocês viram, ele tem um site que vocês podem ter mais detalhes lá, mas aqui tem uma síntese rápida do que esse curso se propõe, né? Então, ele tem como foco a abordagem de saúde única,
o sistema de saúde resiliente, especialmente sistemas de saúde universais, mas acho que o debate ele comporta sistemas de saúde mistos, ou, enfim, mais o misto e o público, né? Ou público-privado. Para manejo de emergências de saúde pública. Ele vai ocorrer de 15 a 22 de julho, então pega um final de semana. Ele vai ser presencial, então as atividades vão ocorrer num primeiro momento na escola de enfermagem, mas também haverão imersões no campi da cidade universitária e em regiões próximas ali do nosso campi, porque haverá imersões em contextos de comunidades periféricas, unidades básicas de saúde. Então, se propõe a fazer uma exploração interdisciplinar para integrar a ação, né, de política pública em países de média e de média renda, né? A ideia é examinar essas possíveis ferramentas para manejo de ações intersetoriais aplicadas a gerenciamento de situações que envolvem preparação, prontidão e resposta às emergências de saúde pública. Faz parte deste grupo 3 unidades, por enquanto, né? Digamos assim, três instituições. Então, a professora Marília, da Faculdade de Saúde Pública, o professor Stephen, da University of Nottingham, ele é especialista em ciência da implementação e é um sociólogo que já tem um trabalho consolidado conosco no grupo de pesquisa. A doutoranda Viviane Guzmão, a Aline Souza, que é nossa secretária, também percebi que não tem a fotinho ainda, e a professora Maria Clara Padovese. Esse curso está concentrado especialmente em 6 pontos, né? Então, a gente pretende desenvolver atividades teóricas e depois atividades práticas. As atividades teóricas serão com aula com uso de metodologias ativas, com pessoas que são renomadas na temática. Ele ainda está em construção, então ainda não tem o N total de professores envolvidos neste curso, mas eu consigo dizer para vocês que ele tem esses eixos, né? Então, a gente vai falar da abordagem de saúde única, depois do conceito e de como a gente aplica, né, a proposta de saúde, de sistema de saúde resiliente, depois como que a gente faz a gestão disso para o tratamento das doenças infecciosas e para o contexto da saúde única, né? Como que a gente integra isso no nível local, a partir de estratégias intersetoriais de gestão do risco, com abordagem de community engagement e stakeholder engagement, como que a gente aplica isso para integrar profissões e práticas em serviços, não só de atenção primária, mas todos, mas a gente vai dar o destaque maior para a atenção primária, porque é onde vai ter, então, as visitas guiadas, tanto na região do Butantã, quanto nas comunidades periféricas e nos serviços de unidade básica de saúde selecionados para a atualização para esse curso, né? E, por fim, um exercício para consolidar esse aprendizado que tem como foco, tá, o foco falar de stakeholder engagement, sinto erro, e fazermos a avaliação de como foi a proposta do curso, né? Então, vai ser um curso concentrado, 30 horas, haverão atividades que serão culturais também, não é só teoria em sala de aula, haverão atividades práticas e atividades culturais de integração para a gente poder compreender, de fato,
como que se operacionaliza conceitos que, num primeiro plano, parecem tão densos e tão distantes do mundo concreto, da vida das pessoas, né? Então, precisamos também de atividades acadêmicas, culturais, para integrar todos neste processo, né? Acreditamos muito nisso. Então, este curso, ele faz parte do edital USP Academy, que o professor Hector deve ter visto. Ele tem outros cursos que vocês podem também explorar. Ele fica nesse site que está posto aqui. Eles vão ocorrer em inúmeros espaços da universidade, né? E alguns deles serão em contexto remoto ou híbrido, misto, uma parte remota, uma parte presencial, mas o nosso curso propriamente dito será, nessa primeira edição, totalmente presencial. O curso é gratuito e outros detalhes, sejam de acomodação, comida e viagem, fica sob responsabilidade do participante. São para todas as áreas do conhecimento, então acreditamos que estudantes do terceiro ano de graduação e profissionais, especialmente os que são relacionados à área da saúde ou que têm essa prontidão para atuar na área da saúde, podem se beneficiar desse curso. E as inscrições já estão abertas. Elas abriram sábado, dia 1º de novembro, e estarão abertas até dia 28 de fevereiro, a primeira chamada, né? A segunda chamada vai ter também, a partir de 1º de março, e, enfim, caso tenhamos vagas ainda, a gente vai abrir para o contexto brasileiro de língua portuguesa, claro, a partir de 1 de março, para as vagas que, porventura, a gente tenha, né? Serão 50 vagas. Bem, é isso. Havia alinhado com o professor Hector que apresentaria em 30 minutos, no máximo 40. Esses são meus contatos, meu e-mail, minha página no Instagram e a página do grupo de pesquisa que eu participo. Esta é uma foto da nossa faculdade, da nossa escola de enfermagem. E, caso seja possível, espero conhecê-los pessoalmente, em contexto presencial, em julho do próximo ano. Obrigada. Obrigado, Erika. Muchas gracias por tu presentación. Erika, tenemos pues que USP Academy presenta hasta 15 cursos de varias áreas académicas y se conectan no solo en Butantá, que está en la ciudad de Sao Paulo, sino en otras ciudades. Entonces, muy atentos a que puedan participar nuestros alumnos en el curso, ¿sí? Es muy probable que estén en julio acompañándote. Y pensando en esta propuesta, ¿no? Tras el COVID-19, el norte también vio un proceso de erosión en sus calidad de vida en el Reino Unido. Entonces, la experiencia que el Reino Unido, Nottingham, pueda compartir en política de salud es muy importante. Dos, la importancia que es desde las ciencias sociales, ¿no? Las ciencias sociales, en este contexto, sobre todo en los últimos años, son bajo presión, ¿no? En el tema de la producción, conexión con la empresa, con la economía. Entonces, en muchas universidades las ciencias sociales son vistas con otros ojos, pero es importante, como el curso que tú desarrollas, está un colega de sociología de Nottingham, ¿no? Entonces, en tu experiencia, hoy en día, cuando vemos Brasil, hay momentos duros que vemos de Brasil, es muy importante conocer, ¿no? Desafíos que implica economías, el mercado negro, las economías ilegales, en el contexto de la salud que vemos hoy día, de política de salud, ¿no? Brasil es una potencia económica, es parte de los BRICS, vemos la relación, ¿no?, que ha tenido Lula con Trump, ¿no?
sobre el tema de las tarifas ¿no? de comercio exterior, pero al mismo tiempo Brasil, siendo una potencia, enfrenta grandes desafíos, ¿no? Como la criminalidad, ¿no? Entonces, en tu experiencia, ¿cómo esto impacta en las políticas de salud? Ótimo apontamento, Hector. Num passado muito recente, estivemos todos muito envolvidos em ações de resistência, eu diria que é de resistência, porque durante a pandemia, atuar, seja na formação de graduação, de pós, e desenvolver pesquisa, e apoiar a sociedade, né, com conhecimentos recentes e rapidamente aplicáveis em contexto de serviços de saúde, é algo que exigiu muito da universidade, aliás, de todas, na verdade, né, de todos os que estão envolvidos com a defesa dos direitos sociais. Eu diria direitos sociais e não direitos humanos, porque há direitos humanos que são individuais ou de alcance mais como, por exemplo, direitos civis. É de alcance individual no sentido de que, quando eu falo de um direito social, eu estou falando de condição digna de moradia, de saúde, de educação, entre outras coisas. Então, atuar com apoio das ciências sociais, da antropologia e de outros saberes. E aí, por isso, essa minha também prontidão para agregar pessoas de outros cursos em ações que envolvem engajamento comunitário, penso que pode ser uma saída interessante para a gente reduzir as iniquidades sociais e mitigar alguns contextos de doenças infecciosas que são emergentes, reemergentes e até negligenciadas, né, eu diria, especialmente. A gente pode falar sobre essa temática por diversas perspectivas, seja enquanto marcadores sociais da diferença, como a forma como raça, gênero, juventude implica em iniquidade social, mas como o meu foco aqui é tratar sobre como que a gente pode unir pessoas que estão engajadas ou querem se engajar com um tema comum para mitigar um contexto que envolve uma emergência de saúde pública. Então, nesse sentido, a construção do professor Stephen será muito potente, porque ele, junto com a professora Maria Clara, especialmente, e também a professora Marília, sob outra perspectiva, porque a professora Marília, ela é especialista em sistemas de saúde comparados, em regulação entre redes de atenção, né, em gestão. A professora Maria Clara, com foco em infecções relacionadas à assistência à saúde, biossegurança. O professor Stephen, com ciência da implementação, com codesenho de propostas de implementação para redução de contextos que são desiguais e problemáticos no nível local, né? E eu com as tecnologias educativas que podem fomentar essa agregação e essa amplitude de atualização e ação concreta para mitigar ou reduzir algum contexto relacionado às doenças infecciosas, né? Então, assim, sua pergunta, ela gera muitos questionamentos, de fato. A gente pode atuar a partir da perspectiva de abordagem de saúde única por várias perspectivas, mas o foco do curso vai ser em doenças infecciosas. Agora, quais grupos populacionais os participantes vão eleger para construir os seus exercícios de stakeholder engagement, aí é livre, cada um vai fazer da sua forma.
mas todos terão que aplicar o framework de community engagement ou de stakeholder engagement, fazendo o codesenho dessas ações em conjunto com uma população selecionada. Eu respondi sua pergunta? Sí, muchas gracias, Erika. Amigos, amigas, ¿tienen alguna consulta, algún comentario, alguna pregunta para Erika? ¿Algún comentario, alguna pregunta para la profesora Pereira? Erika, muy importante ahora, vemos que cae la tasa de crecimiento demográfico notoriamente. Luego, los estilos de vida en el siglo XXI son más saludables que en el siglo XX, ejercicio, alimentación, así que hoy día tener 60 años no es como en el siglo XX. A los 60 años se está mucho más activo, más saludable que en el siglo XX. Tenemos frente a nosotros inminente en estos años un incremento de la población adulta mayor. Ya el término adulto mayor, otro colega, ¿no? Justamente de Sao Paulo proponía otro término para ya no llamar adulto mayor. Entiendo que cuando este grupo etario aumente, será otra denominación, ¿no? Entonces, ¿cómo enfrentamos a este desafío, ¿no? Una población numerosa con una población sin hijos. Eso es una realidad del siglo XXI, ¿no? Desde tu experiencia profesional, ¿no? Desde el ámbito de las políticas públicas de salud, ¿cómo visoras, ¿no? ¿Cómo proyectas este tema? Mais uma vez, excelente, porque eu atuo na área da saúde já faz algum tempo. Se vocês consultarem meu currículo na Web of Science ou na plataforma Orcid ou no próprio Lattes, vocês vão ver o tempo que eu tenho de experiência. E, assim, a gente pode falar de duas perspectivas. De adulto maior enquanto idoso ou de envelhecimento, porque o envelhecimento pega todos nós. Um dia fomos crianças, depois nos tornamos adultos, em algum momento seremos idosos, mas enquanto não somos idosos, vamos envelhecendo dia a dia. E aí, como que se dão as trocas intergeracionais diante do N de crianças que tem diminuído dia a dia, ou da limitação que os adultos têm para interagir com os idosos, porque estão trabalhando, tentando sobreviver, e tem poucos espaços de troca mesmo, de cultura, porque a vida que um idoso viveu quando era jovem, falou bem, é muito diferente da vida que temos hoje. Então, muitos de nós nasceram durante a internet, outros tiveram que se adaptar à internet. E eu não sei como que é a realidade de Lima ou do Peru, mas aqui no Brasil há muitas coisas relacionadas às políticas públicas, especialmente, que se você não manusear o aplicativo Gov, que é o do governo federal, você não consegue acessar, e quem é idoso não consegue. Então, a gente tem limitações, a gente tem barreiras que são específicas dos serviços de saúde, e temos barreiras que são específicas das políticas sociais que têm como foco a ampliação e a manutenção dos direitos sociais aos idosos, né? E respondendo à sua pergunta, eu fui parte de um grupo de pesquisa por algum tempo que estudava envelhecimento e saúde do idoso, né? E algumas das principais coisas que a gente percebia enquanto estava nesse grupo era que as políticas, elas e os
os temas relacionados à saúde, eles são produzidos de uma forma tão ampla que o idoso participa pouco dessa construção enquanto, por exemplo, um serviço de saúde amigo do idoso, o idoso que tem dificuldade de locomoção, como que ele acessa alguns setores deste serviço de saúde, não é? Se tem escada, se não tem elevador, como faz? Na hora do atendimento, se o profissional entrega um receituário com letra pequena, ou, enfim, às vezes ele não tem escolaridade suficiente para compreender o que está escrito naquele receituário, naquele papel, ou naquele folder, naquele material instrucional educativo que entregaram para ele, né? Ou ele não enxerga muito bem, e aí ele não consegue entender o rótulo das medicações para saber se está vencido, se não está vencido. Então, há muito espaço para atuar em relação a isso, especialmente porque até 2030 a OMS e a OPAS têm algumas linhas de atuação com foco em saúde do idoso, para termos como horizonte, para a gente melhorar. Em relação às doenças infecciosas, a gente já sabe, pelo menos aqui no Brasil, a gente tem percebido que algumas doenças infecciosas que tradicionalmente são mais comuns em outras faixas etárias têm crescido também entre os idosos, porque a gente tem tido mais estudos e a gente tem percebido que a vida social deste idoso não é mais como era antes. Então, ele não fica só em casa, se ele está bem de saúde, se ele se locomove, se ele tem uma interação ágil no seu espaço geográfico, né, no seu bairro e tal, ele vai se movimentar, ele vai interagir com outras pessoas e ele pode ser suscetível a algumas situações, seja uma calçada com buraco e aí cai e se machuca, ou uma doença infecciosa provocada por uma enchente, e daí por diante, né? Então, assim, há muitas propostas que a gente pode desenvolver com esse foco. E então eu diria que há saídas que são específicas de cada profissão e há saídas que unem defesas de todas as profissões. E são, eu diria que essa força de união e de complementaridade entre as disciplinas que vão dar, de fato, a defesa dos direitos sociais dos idosos e essa amplitude de compreensão intergeracional de como a gente pode lidar melhor com o envelhecimento e respeitando distintas culturas. Me fiz entender? Sí, Erika. Ahora en Estados Unidos se comparte una encuesta con jóvenes de la high school que a partir de su experiencia con la inteligencia artificial no ven ingeniería como un área de interés, más bien ven como un área de oportunidad el área de salud, el área de cuidados. Entonces, la inteligencia artificial está en muchas áreas profesionales, pero el cuidado de las personas, el acompañamiento de las personas, sobre todo de adulto avanzado, se proyecta que se va a incrementar los presupuestos, la atención, los estudios sobre, ¿no?, el adulto mayor. Tú ves en el caso de Brasil, de tu universidad, este tránsito, el crescimento sobre la atención del adulto mayor? Sim, sim, vejo, e há uma professora da Escola de Enfermagem, a professora Renata Eloá, ela é do Departamento de Enfermagem Médico-Cirúrgica, ela estuda essa temática um pouco, falando das pessoas da faculdade que eu trabalho e que estudam essa temática, porque a USP é muito grande, né? Mas, de fato, a Escola de Enfermagem de São Paulo e a universidade como um todo, tem pessoas, sim, que atuam nesse foco. Tem o professor
Rodrigo Jensen, de outro departamento da faculdade que eu trabalho, que também se propõe a estudar saúde digital. Eu, particularmente, estou num programa que envolve estudantes e para fomentar a gestão de dados secundários e que, num primeiro plano, dá a impressão que não tem absolutamente nada a ver com inteligência artificial e com o contexto das populações selecionadas, mas se beneficia muito dessa ferramenta, não é? Tem um professor da Faculdade de Saúde Pública que não é do mesmo departamento da Marília e que ele, de fato, tem sido uma referência na área para inteligência artificial, que é o professor Alexandre Vegatti, alguma coisa assim. Se vocês procurarem na internet, Faculdade de Saúde Pública da USP, professor Alexandre, inteligência artificial, vocês vão encontrar muita coisa. Existe um centro específico da universidade que tem como foco inteligência artificial. Então, é algo que, de fato, tem crescido bastante. No grupo que eu participei, que neste momento não participo mais, e que tem como foco saúde do idoso, tem também uma pesquisa que foi realizada junto com startup, específica para a atuação de prevenção de estadiamento de demência, de Alzheimer, e que eles criaram um jogo e vão testar melhorias a partir da inteligência artificial com pessoas que fizerem uso dessa ferramenta num tempo selecionado da pesquisa, né? Então, há muitas possibilidades de uso, de fato, da inteligência artificial, seja para a gestão dos dados secundários, que tem como foco captar elementos sobre os idosos, seja usar a ferramenta de inteligência artificial para o aprendizado dos nossos estudantes de graduação e de pós nessa temática, seja promover o aprendizado de algumas temáticas específicas junto com os idosos, por que não sobre inteligência artificial também, apesar de todas as limitações que, porventura, se tenha em relação ao letramento digital, que também é uma coisa importante para a gente mensurar, não só o letramento em saúde digital, mas o letramento em vulnerabilidade relacionado a manuseio de internet, né? Porque é isso que vai dar o tom e a prontidão para se beneficiar da inteligência artificial, pensando no fim da cadeia, né, no usuário final ali do processo de construção. Muy bien, Erika. Erika, Sao Paulo tiene una prorrectoría de inclusión y permanencia. Alumnos seleccionados por la prorrectoría participan en el seminario de varias áreas de Sao Paulo, Bauru, además de Butantá. Es muy importante conocer la experiencia de la escuela, de tu escuela, con universidades del sur global. Recuerdo en el seminario participó la decana de la Facultad de Economía de Sao Paulo. Ella compartía como un alumno del doctorado de Nigeria, hoy día es parte de la facultad como profesor, ¿no? Entonces, esta relación con África es muy importante en la Facultad de Economía, Administración y Contabilidad de USP. En el caso de educación, hay otras experiencias con Mozambique y Angola. En el caso de la Escuela de Enfermería, ¿cómo desenvuelven sus actividades con el sur global, ¿no? En Sudamérica, África. Recentemente, semana passada, por sinal, nossa, tudo está sincronizado, né? Quinta-feira da semana passada, finalizamos uma disciplina de pós-graduação com foco em biossegurança. E a gente está com uma comitiva de Angola. Eu não tenho agora de memória o N total de estudantes, mas na disciplina que eu estava coordenando, tinham 7 deles. Eles estavam subdivididos entre mestrado acadêmico, mestrado profissional e doutorado acadêmico.
Então, eles começaram essa formação de pós-graduação no início do semestre, e a previsão é que eles desenvolvam suas pesquisas de dissertação, né, e de tese de doutorado ao longo desses próximos semestres, né? A gente já teve outros estudantes da África, inclusive da região do Caribe, mas não era como um grupo que está agora, que vem uma equipe grande, né, fazer a formação de pós conosco. Já tive também alunos de graduação dos Açores e de outros países da África, mas eram iniciativas individuais de procura. Não é como agora, que é de fato uma equipe, não é? E no próximo ano, no próximo semestre, eu estarei com uma enfermeira de Angola, da capital, que atua em contexto de unidades críticas, né, em unidades de terapia intensiva, e vai desenvolver a sua formação de mestrado com foco em tecnologias educativas, em prevenção de infecções enfim, treinamento de equipes de saúde, né? Então, especificamente na escola de enfermagem está dessa forma, mas em relação à universidade como um todo, há muitas vivências e parte dos relatos, o senhor mesmo já comentou, né? Tem algumas unidades da USP que têm uma forte ligação com o contexto africano. Em breve haverá o seminário Tordesilhas, que é um seminário que agrega faculdades de enfermagem, que são da língua portuguesa, não só da América Latina, que no caso só tem o Brasil, né, e da África, mas também de outras regiões do mundo que porventura tenham, né, a língua portuguesa como uma das possibilidades de idioma do seu país. Então, essa cooperação Sul-Sul tem crescido e tem se consolidado, espero que se consolide rapidamente. É isso. Erika, ¿conoces Lima? No. Bueno, será una oportunidad. Todos los años, el 12 de mayo, la universidad celebra su fundación. Este año se celebró 474 años, entonces el próximo año en mayo, espero que puedas acompañarnos. En 10 años Lima celebra 5 siglos de fundación, aunque la ciudad tiene una presencia arquitectónica indígena del año 1700 a.C. Puedes ver arquitectura indígena muy, muy antigua en Lima, Perú. Tu universidad es próxima a cumplir 100 años, ¿no? Ya ha cumplido 90 años, entonces está en cuenta regresiva, ¿no? Para ingresar al centenario. Así que se proyecta, ¿no? Que la relación se va a incrementar fuertemente. Muy atentos a la experiencia de tu escuela. Veo con interés, mucho interés, que tienen un museo, ¿no? Un museo que comparte, ¿no? La experiencia histórica de enfermería en Brasil, ¿no? Un centro cultural, un centro de documentación, un museo de enfermería, ¿no? En la escuela. Y Brasil y Perú comparten una gran frontera amazónica. Hoy día, algunos meses atrás, se ha inaugurado un megapuerto al norte de Lima, Chancay, que justamente China proyecta incrementar su relación con Brasil, siendo Perú el puente entre Brasil y China. Y en el caso específico del seminario, se desarrollan actividades con la Universidad de Fudan en Shanghái. Ya hay actividades con Sao Paulo, así que muy atentos a poder facilitar, ¿no? Estas conexiones, ¿no? Desde Lima, de San Marcos con Fudan y Sao Paulo, que sé que Brasil en general tiene gran relación con Sao Paulo, pero no sé si tu escuela tendrá relación con la Universidad de Fudan en Shanghái. Eu não sei,
porque eu estou na universidade como professora faz 1 ano e 3 meses, por aí. Faz pouquíssimo tempo, eu diria, que estou como professora, né? Ainda estou me apropriando de algumas coisas que a universidade tem de possibilidade, né? Mas acho excelente, agradeço muito o convite. Estou aberta para construções compartilhadas, seja de aulas abertas, aulas ou palestras, disciplinas, eventos, pesquisas, projetos. E o professor Stephen, do Reino Unido, ele tem fácil capilarização em Taiwan. A professora Maria Clara, ela já foi consultora da OMS para prevenção de infecções e tem muitos parceiros na região da Ásia, especialmente leste asiático e Austrália, né? Então, eu não conheço o Peru, será uma ótima justificativa para ir visitar o país de vocês. Gosto muito de universidades e de cidades universitárias históricas como a de vocês, e vai ser muito, muito, muito interessante conhecê-los presencialmente. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês. Sí, Erika, en el seminario ha habido actividades con el hemisferio norte, pero también con el sur global, con la Universidad de Gadjah Mada, que está en Yogyakarta, Indonesia. Indonesia es una gran economía con una gran proyección hacia el mundo y específicamente América Latina, además de Malaya University y Singapur. Con Australia también, Melbourne, Sydney han participado en el seminario. Entonces, sí, el sur global hoy en día tiene pues una nueva relación con el norte, ¿no? Se construye un nuevo diálogo entre norte y sur, y creo que en este diálogo, en este ámbito pequeño, ¿no?, académico, Brasil tiene una gran experiencia que compartir, y sí, pienso que es tiempo de poder vincularnos, conectarnos y plantear propuestas en este siglo XXI, que es un siglo de transición tecnológica, transición energética y transición demográfica, ¿no? Esto en 10 años va a ser bastante notorio, y es muy importante pues los estudios de tercera edad, ¿no? Tú compartiste, tienes experiencia, Erika, en este tema, y sí, en China creo que hay menor tasa demográfica que en Brasil, me parece, ¿no? Es una drástica caída generalizada, y es un tema que va a ser de gran atención por los estados. Renovadas políticas públicas sobre el área y sobre este grupo humano, sobre esta parte de la sociedad. Amigos, amigas, ¿tienen algún comentario, alguna pregunta? Bien, Erika, muy atentos también que tus alumnos de graduación y posgraduación puedan tener la experiencia en Lima, Perú. Justo tuvimos alumnos de Bauru, del área de medicina, así que, ¿no? Bauru, que está al norte del estado de Sao Paulo. Bien, está muy cerca Sao Paulo de Lima, 3 horas de Sao Paulo a Lima, aunque de Lima a Sao Paulo son 5 horas. Entonces, sí, habrá, entiendo, un momento que podés conocer Lima, ¿no?, la ciudad de los reyes. Erika, en este año académico, ¿qué mes tú recomiendas visitar la escuela para conocer la dinámica, ¿no?, de clases, de investigación, ¿no?, en el año? ¿En qué meses recomiendas visitar? Eu teria que pensar um pouco. A visita é de vocês para a escola de enfermagem ou a minha para a universidade de vocês? No, visitar tu escuela. Acho que
O mês de junho, acho que é o melhor eu passar por e-mail para você, para não incorrer em erro. Porque aí eu te passo os períodos e datas que são mais interessantes. Porque, por exemplo, no segundo semestre do ano que vem, haverá o colóquio pan-americano das escolas de enfermagem da América Latina, da ALADEF, que a gente fala, né? Ele será em Ribeirão Preto e terá como foco a pesquisa em enfermagem. Então, caso alguém esteja interessado de fazer a dobradinha, ir no evento de pesquisa em enfermagem latino-americano, que este ano será em ano que vem, será em Ribeirão Preto, e também fazer um mix de uma missão sanduíche na escola de enfermagem de São Paulo comigo, é uma boa ideia, porque aí já emenda as duas escolas de enfermagem na mesma viagem, né? O evento... o evento, ele costuma ocorrer em novembro. Então, a visita teria que ser, a missão na escola de São Paulo, talvez seja melhor em outubro, na segunda quinzena, ou aí, como a data desse evento ainda não está divulgada, porque o evento deste ano ainda nem aconteceu, mas eu já sei no horizonte que isso vai ser dessa forma, né? Vai ser em Ribeirão Preto, ano que vem, em novembro, como foco pesquisa de enfermagem. Aí daria para pensar numa missão antes ou depois desse evento, né? Então, quem tem relação com essa sociedade científica pode estar mais atento em relação a quando vai ter esse evento propriamente dito, porque é bom vincular com um evento, né? Ano que vem, quem estiver no curso conosco, também é uma boa fazer depois do evento, porque aí já teve essa primeira aproximação, essa integração com alguns pontos da nossa estrutura, né? E aí vai poder participar de outras atividades que, porventura, a gente planeje. Para participar de disciplinas ou para a gente fazer reuniões de trabalho, aí teríamos que ver qual é o tema que vocês têm interesse, porque cada semestre tem uma disciplina diferente, né? Aí teríamos que alinhar melhor essa parte, né? Sí, amigos, amigas, Ribeirão Preto tiene aeropuerto internacional, así que tiene una gran conexión, está a 300 kilómetros al noroeste de Sao Paulo. Los alumnos que este año, en febrero, estuvieron en Ribeirão Preto de Farmacia y Bioquímica, tuvieron una magnífica experiencia en la Facultad de Medicina, que dictó un curso acerca de nutrición humana. Entonces, sí, esperamos poder renovar ya esta relación con USP y con Ribeirão Preto, además de Butantá. Erika, las universidades usualmente tienen hospitales universitarios, ¿no? Não, nós temos também 2 centros de saúde escola. Um que fica próximo da Faculdade de Saúde Pública, que inclusive fez um evento recentemente de 100 anos, porque foi o primeiro centro de saúde do Brasil, e ele fica num prédio histórico da Tarsila do Amaral, que foi uma pintora muito famosa no início do século XX aqui no Brasil. E temos também o Centro de Saúde Escola Butantã, que fica na região do Butantã, e talvez seja um dos serviços que serão visitados durante o curso de curta duração que faremos em julho do ano que vem. Bien. Entonces, Erika, un gran saludo desde el Vicerrectorado Académico. Un gran saludo, ¿no?, de los colegas presentes. Esperemos que puedas acompañarnos el próximo año según tu disponibilidad, y sí, nos has compartido estos eventos académicos en USP, y sí, estoy seguro que va a haber una presencia sanmarquina en estos eventos, y así esta relación se fortalecerá.
el USP, Aucani convoca estos cursos internacionales y destacó que, así como el año pasado, este año, porque los convoca para todas las áreas de USP, ¿no? Que es enorme en facultades e institutos, pero uno ve la pertinencia del área de salud y medicina que ha logrado ser seleccionada otra vez para compartir estos cursos en varios temas, porque también en diciembre nos acompaña los amigos de Rivero Preto que tienen curso de nutrición infantil, nutrición y educación física infantil, también del área de medicina, de Facultad de Medicina de Rivero Preto, Sao Paulo, ¿no? La USP. Así que también muy atentos a esa experiencia. Amigos, amigas, ¿podrían por favor prender sus cámaras, encender sus cámaras para tomar una captura de la sesión? Un momento. Un momento. Ya, ahora sí, un momento. Un, dos, uno, dos. Bien. Muchas gracias, Erika. Muchas gracias, amigos y amigas. Hago presente, mañana nos acompaña el Departamento de Riesgo Ambiental de la Universidad de Londres, University College de London, eh, y con esta universidad es la tercera, ¿no?, actividad que tenemos con ella, así que es muy atenta la University College de London a la proyección de la universidad y del seminario. Muchas gracias, Erika. Un gran saludo a tu jefa, a tu directora, y esperemos encontrarnos este año. Muchas gracias. Chao, chao. Saludos. Gracias. El tema de la asistencia, pueden compartir su correo con el BRAP. Entiendo que el BRAP les ha compartido la asistencia. Les reitero el link compartido de asistencia. Los correos entiendo que son los institucionales. Está en el chat el link de asistencia que genera el vicerrectorado. Bien, ante todo, muchas gracias y estamos en contacto.